Muito bem, parabéns. Me ajuda lá, Carlinhos, no seu teclado. Aleluia, louvado seja para todos sempre o nome do Senhor nosso Deus. No final eu quero louvar a Deus com vocês, com mais um louvor, mas eu quero cumprimentar a cada um de vocês nessa noite com a paz do nosso Senhor Jesus. Amém? Amém, gente? Quantos estão felizes por estarem na casa de Deus? Diga amém. Se você puder, olhe para esse irmão mais bonito do seu lado aí, esse irmão mais abençoado, e diga para ele: você está no melhor lugar da terra, você está na casa de Deus. Amém? Por gentileza, abra conosco, abra comigo a sua Bíblia, a palavra de Deus, no Evangelho segundo escreveu São João, capítulo de número 11, a partir do verso 33. 32, Evangelho de São João, capítulo de número 11, a partir do verso de número 32. Nós estamos vivendo dias em que Deus tem se movido no nosso meio de uma forma muito, mas muito especial. Quantos estavam aqui no domingo passado? Levanta sua mão. A grande maioria, né? Eu estou até hoje experimentando, vivendo o reflexo daquilo que nós experimentamos domingo passado. Deus tem nos marcado de uma forma singular, de uma forma ímpar. E muitas vezes eu sei que existe uma indagação, uma pergunta na mente, no coração de alguns irmãos, imaginando, pensando, na verdade, colocamos Deus dentro de uma caixinha, né? E queremos e imaginamos na nossa alma que Deus deve e vai agir da forma que nós pensamos. Só que Deus, a Bíblia diz que Ele vai além daquilo que nós pedimos ou daquilo que nós imaginamos, segundo o poder de Deus que opera em nós. Deus vai além, já está gravando. Deus vai além daquilo que nós pedimos ou daquilo que nós pensamos. De modo que o que aconteceu domingo passado foi apenas uma faísca, gente, daquilo que Deus quer fazer. Não é daquilo que Ele pode fazer, porque Ele pode muito mais. Nós não experimentamos ainda nada, foi só uma faíscazinha. E essa semana eu estava orando novamente ao Senhor. Eu me lembro que há meses atrás eu comecei a orar ao Senhor e falei com Ele, abri meu coração e disse: Senhor, eu vou fazer aqui a oração que Moisés fez lá no cume do monte. Se tu não fores comigo, se a tua presença não for comigo, não me faça sair daqui. E eu tenho dito para Deus ao longo de alguns meses, talvez anos, 2 anos ou 3 anos, eu digo ao Senhor: Senhor, se a tua presença não for naquele lugar, não estiver conosco, não nos faça sair. De modo, gente, que Deus ouve a oração do justo. E a palavra de Deus diz que a oração do justo
ela pode muito em seus efeitos. De modo que eu quero declarar na sua vida que o poder de Deus, ele se manifestará na sua vida, na sua casa e na sua família, para a glória de Deus. Você crê nisso? Diga amém. Essa semana, eu acho que eu compartilhei com algumas pessoas. Eu recebi pelo menos 3 áudios de alguns irmãos que estavam aqui. Quem recebeu uma mensagem que eu compartilhei é testemunha de um irmão. Eu recebi 3, mas eu compartilhei de um irmão, que ele saiu do culto semana passada, e a esposa dele mora no Brasil, né? E ele vive aqui. Ele disse: meu bem, e ela disse: o que está acontecendo? You sound different, você está parecendo diferente, o que está acontecendo? Ele disse: estou saindo do culto. E ela disse: ok, até aí tudo bem, mas por quê? Ele começou a chorar, e ela percebeu que ele estava meio assim descontrolado, se eu posso usar essa palavra, dirigindo. O áudio está aqui, e ela disse: pare o carro. E ele disse: eu vou ter que parar o carro mesmo, porque eu estou sentindo a presença de Deus aqui no meu carro, lembrando do que aconteceu no culto. Deus está fazendo algo tremendo, gente. Deus está realizando coisas grandes, e eu creio, e eu vou profetizar nessa hora, que Deus vai levantar paralítico, o Senhor vai dar vista aos cegos, Ele vai libertar o cativo, o oprimido, porque está escrito na sua palavra: o Espírito do Senhor Jeová está sobre mim. O Espírito de Deus está sobre você, o Espírito de Deus está sobre nós, e o Espírito de Deus está nesta casa. Quantos podem adorar a Jesus? Eu precisava compartilhar isso com vocês. Eu quero vos pedir algo. Quando o Espírito de Deus vier, ele vem como uma onda. Vou usar uma expressão, parece um pouco simples, mas é na simplicidade mesmo para a gente entender. Quando essa onda vier, faça como um surfista. Pegue a sua prancha. Como é que o surfista faz? Ele surfa, obrigado, eu esqueci a palavra. Ele surfa nas ondas. Assim é o Espírito Santo de Deus. Evangelho de João, capítulo 3, verso 8. Depois que Jesus teve aquele diálogo com Nicodemos, ele disse uma frase que, olha, eu sou apaixonado pelas ações, pelo mover do Espírito. Jesus disse assim: olha, o vento sopra aonde quer, amém? E ouves a sua voz, mas não sabe de onde vem e nem para onde vai. Assim é todo aquele que é movido pelo Espírito de Deus. Deus é na sua vida, e você segue a voz do Espírito. Você pode adorar a Jesus nessa noite. Uma outra coisa que eu queria que você não deixasse, eu quero te ensinar, porque eu aprendi uma coisa: eu não posso reclamar daquilo que eu aceito, daquilo que eu concordo. E se você não faz, talvez não faz porque não é ensinado, né? E eu não posso me queixar disso, porque eu nunca ensinei. Mas eu vou te ensinar uma coisa: não deixe de adorar Jesus. Não fique de lábios fechados. Não fique de boca fechada. Se o Espírito te tomar, vier, fique à vontade, levante a sua voz, chore na presença dEle, glorifique a Ele, dê a Ele glória, bata palma, sorria, sinta-se livre na presença de Deus, porque a Bíblia diz que aonde o Espírito de Deus está, aí há liberdade. Quantos são livres nessa noite para adorar Jesus? Diga amém. Evangelho de João, capítulo de número 11, verso de número 32 em diante, diz assim a palavra de Deus. Eu vou ser breve, tá? Eu acho que eu vou terminar o culto um pouco mais cedo hoje, porque já tem 2 domingos, gente, que nós estamos saindo aqui depois das 10 da noite. Eu fico muito preocupado, sabia, com os irmãos que moram mais longe.
Domingo passado eu fiquei aqui embriagado. Quem não sabe o que é ficar embriagado no Espírito, gente, é quando você começa a cruzar as pernas e não tem força mais para ficar de pé. E hoje, quando nós estávamos louvando a Deus, eu quero louvar a Deus pela vida de cada um dos irmãos, pelo que Deus está fazendo. Isso é igreja, tá, gente? Isso é igreja. A gente poderia muito bem contratar músicos, contratar cantores, contratar isso, aquilo, mas não seria igreja. Igreja é criar, é alguém nascer. Olha, onde você aprendeu a louvar, cantar desse jeito? Aonde você aprendeu a tocar desse jeito? Eu aprendi na casa de Deus, e eu quero louvar a Deus pelo nosso grupo de louvor, pela vida dos nossos irmãos que louvam, nossas irmãs, pessoal que toca. Cadê esse menino? O Luiz, ele foi lá para os adolescentes. Esse rapaz está vindo de uma família, isso você vai ter que dar glória a Deus, tá? Você vai ter que me prometer isso. Ele está vindo de uma família que, na verdade, eu não considero esse tipo de posição, tá? Mas o mundo, né, lá fora, eles classificam isso, eles dão uma nomenclatura. Ele está vindo de uma família que eles se consideram ateus, pessoas que não acreditam em Deus, mas o Senhor já pegou esse menino, já salvou ele, e ele disse: eu quero ser batizado, e nós vamos batizar ele para a glória do nome do Senhor. É assim que Deus faz, gente. Quero louvar a Deus pela vida do Cacá também, que vem todo domingo aqui de Forte Maia para estar com a gente. Amém, Cacá? Deus abençoe. Vamos dar uma salva de palmas para o Cacá, gente? Evangelho de João, capítulo 11, verso de número 32. Quantos encontraram? Diga amém. Eu gosto muito do Evangelho de João. João, discípulo amado. Diz assim: tendo, pois, Maria chegado aonde Jesus estava, e vendo-o, lançou-se aos seus pés, dizendo-lhe: Senhor, se tu estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. Jesus, pois, quando a viu chorar, e também chorando os judeus que com ela vinham, moveu-se muito em espírito e perturbou-se, e disse: onde o pusestes? Disseram-lhe: Senhor, vem e vê. Jesus chorou. Disseram, pois, os judeus: vide, vestes, viram como ele o amava? E alguns deles disseram: não podia ele, que abriu os olhos ao cego, fazer também com que este não morresse? Jesus, pois, movendo-se outra vez muito em si, foi ao sepulcro, e era uma caverna, e tinha uma pedra posta sobre ela. O que tinha lá no sepulcro, gente? Uma pedra. Disse Jesus: tirai a pedra, removei a pedra. Marta, irmã do defunto, disse-lhe: Senhor, já cheira mal, porque é já de 4 dias. Disse-lhe Jesus: não te hei dito, Marta, que se creres, verás a glória de Deus. Eu vou dizer para essa igreja: se vocês crerem, vocês verão a glória de Deus. Tiraram, pois, a pedra, e Jesus, levantando os olhos para o céu, disse: Pai, graças te dou, porque me haveres ouvido. Eu bem sei que sempre me ouves, mas eu disse isso por causa da multidão que está ao redor, para que creiam que tu me enviaste. E tenho dito isto, e tendo dito isso, clamou com grande voz: Lázaro, vem para fora. E o defunto saiu, tendo as mãos e os pés amarrados, ligados com faixas, e o seu rosto envolto num lençol. Disse-lhes Jesus: desligai-o
desatai-o e deixe-o ir. Verso 45, muitos, pois, dentre os judeus que tinham vindo a Maria e que tinham visto o que Jesus fizera, creram neles. Creram nele. Feche os seus olhos. Pai, no nome de Jesus, nós já te louvamos, entregamos ao Senhor o nosso louvor. E agora te pedimos, entrega-nos a tua palavra. Que ela, como uma boa e poderosa semente, ache lugar, morada, guarida no meu e no nosso coração. E que esta semente germine e que esta semente frutifique para a vida eterna, em nome de Jesus. Quantos podem dizer amém? Tome o seu assento, por gentileza. Um homem sem sonhos, eu já ouvi essa frase uma vez, e é uma realidade, uma verdade, uma pura verdade. Um homem sem sonhos é um homem morto. Quando o homem para de sonhar, é porque o homem está morrendo. Por quê? Pela falta de expectativa na vida. Pessoas apenas existem e não vão viver plenamente se elas não viverem com objetivos, com sonhos, com ideais. Você quer ver um exemplo? O sonho é tão poderoso na nossa vida e é tão perigoso quando nós paramos e deixamos de sonhar, porque quando isso acontece, nós estamos perdendo ou deixando de ter a oportunidade de que coisas aconteçam. Só para você ter um exemplo, Deus é tão poderoso, mas tão poderoso, que a Bíblia diz que por causa do sonho, do anseio, do desejo do coração do homem, Deus é capaz de trazer à existência coisas que não existem. Esse é o Deus que nós servimos. Um outro exemplo para você entender é: olhe para o lado direito, olhe para o seu lado esquerdo. Olhe para estas poltronas e essas cadeiras que você está sentado. Olhe para este templo, olhe para este púlpito, olhe para este equipamento, instrumentos, microfone, tecnologia. Tudo isso aqui é possível e foi possível porque alguém sonhou com isso. As coisas não surgem por acaso, como acontece nos filmes de Hollywood. Alguém precisa sonhar. Alguém sonhou com este lugar. Alguém sonhou com essa estrutura, com esse design, com esses elementos que estão aqui. Por isso aconteceu, porque estava dentro de alguém para projetar, e Deus fez que o sonho daquele que sonhou, isso acontecesse, porque o sonho que eu tenho, o sonho que você tem, ele não é meu, ele não está em mim, mas ele provém do Senhor. Eu estou falando nesta noite para sonhadores, homens e mulheres, que mesmo as dificuldades, os empecilhos, os intempéries, estão sonhando. Em algum dado momento do seu sonho, meu irmão, Deus vai cumprir, Deus vai realizar, Deus vai fazer acontecer, porque os sonhos de Deus jamais vão morrer dentro do coração de um homem e de uma mulher de Deus. Por isso, o meu incentivo nesta noite é: não pare de sonhar, não deixe de sonhar, continue sonhando, sonhe, porque Deus vai abençoar a sua vida. Você crê nisso? Diga glória ao nome de Jesus.
Quando Lázaro morreu, quando Lázaro morre, os sonhos daquele homem morrem com ele. Por isso que a Bíblia diz que cabe ao homem viver uma só vez. Eclesiastes diz lá no capítulo 9, olha, tudo quanto vier à tua mão para fazer, faça agora. Alguém me perguntou certa vez, eu não entendo, eu não te compreendo, falando sobre a minha pessoa. Certa vez eu estava em Boston, para quem me conhece, eu fiz rádio em Boston por mais de 15 anos, e dentro de uma cabine de rádio bem pequenininha, talvez um espaço reduzido, bem menor do que esse púlpito aqui, essa área onde eu estou, e milhares e centenas de milhares de pessoas me ouviam semanalmente. Está aqui a irmã Rosane, que veio de Boston, que nos conhece de lá, que ela pode ser minha testemunha, que ela sabe que nós fizemos rádio. Havia uma certa época na minha vida que eu fazia rádio em 4 emissoras. Eu saía de uma cabine, eu saía de um estúdio e ia para outro estúdio. Depois eu saía de um estúdio, de um determinado horário, dirigia cerca de 45 minutos, 50 minutos para uma outra região, que era lá em Framingham. Depois de Framingham, eu ia para Woburn fazer um outro programa de rádio. 4 programas diários, de segunda a sexta, todos os dias pregando a palavra de Deus. Um dia, um irmão chegou para mim e disse: pastor, eu não te conheço pessoalmente, mas eu tenho prazer, eu queria ter o prazer de te conhecer, mas uma das coisas que eu gostaria era de ver o estúdio aonde você trabalha, aonde você faz o programa de rádio. Eu disse: vou te levar, pode vir. Ele disse: porque uma coisa me chama a atenção. E eu disse: o que é, meu irmão? E ele disse: o jeito que o senhor prega, o jeito que o senhor fala. E eu levei a ele naquele estúdio, e ele ficou impressionado com aquela cabine tão pequena, e ele disse: eu sabia que era isso. Eu disse: sabia o que, meu irmão? Só pode ser a paixão pela obra de Deus. Aí ele disse para mim, eu falei: por que, irmão? Por que você está dizendo isso? Ele disse: porque o senhor não sabe, quando a gente está do outro lado, lá do rádio, ouvindo o senhor, parece que o senhor está num estádio enorme, onde tem milhares de pessoas, e pregando a palavra de Deus. Agora eu vim aqui, só tem um microfone na frente. Eu disse para ele: é o sonho que eu tenho de pregar a palavra de Deus, é a garra, é a vontade, eu não me envergonho do evangelho, e eu vou pregar o evangelho, custe o que custar, para a glória do nome do Senhor. Quantos dizem amém? Outro dia eu estava aqui na igreja, e um querido irmão nosso, ele não está aqui hoje, mas ele disse assim: pastor, eu fico impressionado. Eu disse: por quê, meu irmão? Porque às vezes, se a gente olhar alguns pregadores por aí, pastores, eles se intimidam em pregar, e o Senhor não, tenha muita gente ou tenha pouca gente, o Senhor prega do mesmo jeito. Eu disse: porque uma alma, ela vale mais do que o mundo inteiro. Nessa noite, se Jesus te salvar, nessa noite, se a palavra de Deus te tocar, nessa noite, se Deus te transformar, eu já estou satisfeito. Eu cumpri o meu chamado, eu cumpri o meu legado, porque eu tenho um sonho de pregar a palavra de Deus. Quantos aqui têm sonho? Levanta a sua mão e adorem ao nome de Jesus por isso, gente. Quando Lázaro morreu, não morre só os sonhos dele, mas morre os sonhos daquela família. Parece que toda aquela família havia morrido. Ninguém entendia, ninguém compreendia como, por quê. Sendo Jesus amigo, eles eram amigos. Lázaro, Marta, Maria e Jesus. Gente, eu queria estar nesse hall de amigos. Marta, Maria, Lázaro e Jesus. E os judeus não entendiam como Jesus,
que era amigo de Lázaro, poderia ter permitido que ele morresse. Maria e Marta acharam que Jesus tinha se atrasado. Tem um momento na nossa vida que a gente olha assim e fala: Jesus, se o Senhor tivesse chegado aqui naquela hora. Você se lembra da mensagem que nós pregamos domingo passado, quando eu falei que momentos da nossa vida precisam acontecer para que Samuel nasça dentro da nossa casa. A mãe de Samuel estava indagando a Deus, e ela estava sendo criticada, invejada, humilhada, porque a sua madre estava ressequida. Mas o Senhor tinha um propósito naquela esterilidade. Marta e Maria achavam que Jesus tinha se atrasado, mas Jesus nunca se atrasa, meu irmão. Jesus nunca se atrasa, Ele chega na hora exata, Ele chega no momento certo. Os próprios discípulos não entenderam o propósito de Deus para com Lázaro, achando que estava dormindo, mas Jesus tinha na sua mente claramente a visão daquela situação, daquele homem sendo colocado num sepulcro, sendo colocado dentro de uma caverna. Jesus já sabia claramente que tudo o que estava acontecendo para glorificação do nome do Senhor nosso Deus. Eu vou dizer para esta igreja, eu vou dizer para quem vai me ouvir, eu vou dizer para quem vai me assistir: tudo o que está acontecendo na tua vida neste exato momento está acontecendo para que o nome do Senhor seja glorificado. Você crê nisso? Você pode adorar a Jesus. Há momentos que pensamos que nossos sonhos foram sepultados. Era o que Marta, era o que Maria pensava. Elas imaginavam que os sonhos deles, que o sonho de Lázaro, o sonho da família, estava agora sendo sepultado com o irmão. Mas lembre-se disso: Jesus é nosso amigo, e amigo que é amigo não nos abandona. Se os sonhos humanos morrerem, os sonhos de Deus jamais vão morrer. Escute, meu irmão, se quem sabe o seu sonho não deu certo, foi porque não era para dar certo. Porque a Bíblia diz que nós fazemos planos, nós fazemos cálculos, nós imaginamos, a gente traça meta, mas a palavra de Deus diz que a última palavra, ela provém do Senhor. Tem gente nessa noite que está entendendo que está passando por um caminho, porque está esperando ouvir a palavra de Deus. Se você é um desses, levanta a sua mão e adora o nome do Senhor Jesus. Será que alguém nessa noite tem um sonho sepultado? Aquele que você diz: ai, não vale nem a pena me esforçar, porque não vai dar certo. Alguém já pensou isso? Está difícil demais. Ou porque alguém pode dizer: já se passaram muitos anos. Escute, meu irmão, não importa quantos anos esteja passando, ou quantos anos já se passaram. O que é importante é que se esse sonho, se esse ideal tem Deus em primeiro lugar, você vai alcançar, você vai tocar, você vai viver. Israel precisou atravessar num deserto por 40 anos. Alguns historiadores, alguns biblicistas dizem que o caminho do Egito, a travessia do mar até chegar a Canaã, seria coisa de meses, mas Israel levou 40 anos. Mas você sabe o que eu acho interessante? Você sabe o que eu acho que é lindo? Não foi porque deveria ser rápido,
ou deveria ser longo, mas o que me interessa é que nesses 40 dias ou 40 anos, Deus estava com Israel. A Bíblia diz que o sapato crescia no pé do menino, a roupa não se rasgava, eles comiam todos os dias maná, bebiam água fresca da rocha, Deus mandava churrasco cair na cabeça deles. Não interessa se está doendo, não interessa se está demorando, o que me importa é que Ele está comigo, Ele é a minha provisão, Ele é o meu socorro bem presente, Ele não tem deixado faltar, Ele tem guardado a minha casa, Ele tem guardado o meu lar, Ele tem guardado a minha vida, até o dia da promessa. Só quem tem promessa nessa noite, levanta a mão para cima e adora o nome do Senhor. Só quem tem promessa nessa noite, dá um brado, dá um grito de vitória ao nome de Jesus nessa noite. Pois bem, eu digo para vocês o que Jesus disse: quando estiver demorando, não está alcançando, não está conseguindo. Sabe o que Jesus disse no verso 39? Quem tem a Bíblia aberta aí? João 11, verso 39, no finalzinho do verso 39. O que ele disse? Qual é a ordem de Jesus? Hein? Tirai a pedra. Ele dá uma ordem. Escuta o que eu vou dizer para você, preste atenção. Naquele tempo, as sepulturas eram cavernas, buracos nas rochas, nas pedras, onde se colocava um morto sobre uma base, uma outra pedra, como se fosse uma cama, e na porta, não tinha porta, gente, era uma pedra, porque talvez algum animal poderia entrar, ou alguma outra coisa poderia acontecer, ou alguém até roubar o corpo, como foi no caso que acusaram os judeus que fizeram quando Jesus estava no sepulcro, acusaram que alguém entrou lá e roubou o corpo, por isso eles colocavam uma pedra. Agora entenda, é claro, não precisa ser PhD, não precisa ser teólogo demais para entender isso, que pedra representa um obstáculo que é colocado à nossa frente, à frente dos nossos sonhos. A morte de Lázaro foi tão para a glória de Deus, mas tão para a glória de Deus, que eles estavam dizendo: o rapaz está morto, e não basta estar morto, vamos colocar uma pedra que não tem como, nem se ele quiser ressuscitar, ele sair de lá. Olha só, a pedra representa obstáculos, são impedimentos que parecem que não podem ser removidos. Parece que os nossos problemas são tão grandes, gente, tão grande, que você olha para um lado, olha por outro. Eu não sei se você já passou momentos assim, mas eu já vivi momentos assim, que eu olhava para um lado, eu olhava para o outro, colocava a mão na cabeça e dizia: meu Deus, se o Senhor não estiver comigo, se o Senhor não intervir nessa situação, eu estou morto. Mas quando Jesus mandou tirar a pedra, Marta deveria ter dado glória a Deus. Tem gente que é assim, gente. Deus está operando milagre, o negócio está feio, está cabuloso, está difícil, e Jesus entra e dá uma ordem. Mas tem gente que é tão ruim, que mediante a ordem de Deus ele duvida. Foi o que aconteceu com a abençoada da Marta. Jesus diz assim: olha, eu estou aqui, e já tinham dito antes, se o Senhor tivesse chegado, ele não teria morrido. O que aconteceu? Jesus não olhou para a murmuração, ele apenas queria glorificar o nome de... Eu estou sentindo Deus aqui, deixa eu dizer para você uma coisa: Jesus quer glorificar o nome de Deus, o nome do Senhor vai ser glorificado na sua vida. Você crê nisso? Diga glória ao nome de Jesus, gente.
Marta, olhando, ouvindo a voz de Jesus, sabe o que ela disse? Marta coloca um outro obstáculo. Tem hora que Jesus está na hora de fazer um milagre, Portuga. Tem hora que Jesus está na hora de fazer um milagre, presbítero Fernando. Mas tem gente que, em vez de dar graças a Deus, ele começa a criticar, ele começa a murmurar, e pior, ele começa a duvidar. Marta colocou um outro obstáculo em cima daquilo que já existia. E você pode dizer, qual obstáculo que é? Ela colocou uma dúvida. Ela disse, Senhor, de que adianta remover a pedra, se já cheira mal, porque é de 4 dias. Ela poderia muito ter feito o seguinte, sabe o que ela poderia ter feito? Ela disse, chama todo mundo aí, chama os vizinhos, chama os amigos que estavam falando que aonde estava o nosso amigo, venham ver o que o nosso amigo está fazendo, venham ver o que Jesus está fazendo. Sabe o que é que acontece com muita gente? Deus se mostra, Deus aparece no nosso meio, Deus se manifesta, como tem manifestado aqui nessa casa, e muita gente não tem feito nada, não tem anunciado, não tem proclamado, não tem convidado. Olha, meu irmão, isso é ser como Marta, é colocar obstáculo. Se Jesus está movendo a pedra, se Jesus está operando, se Jesus está agindo, chama todo mundo para ver, para experimentar a glória de Deus na sua vida. Você pode adorar a Jesus, pelo amor de Deus. Marta colocou um porém. Ela disse, Senhor, smells bad. Stink right now. It is stinking. Está fedendo, está cheirando mal, porque já é de 4 dias. Olha a visão de Marta, gente. Senhor, não vale a pena, Senhor, cheira mal. Mas olha o que Jesus disse. Verso 39. Quem tem a Bíblia aberta? Jesus já tinha dado uma nela. Jesus já tinha pegado ela na esquina já. E agora de novo ele fala, Marta, Marta, não te disse eu, se creres, verás a glória de Deus. Escuta o que eu vou dizer para você nessa noite, meu irmão. Não importa a circunstância, não importa o momento, não importa o tamanho da dificuldade, não importa o tamanho da pedra, e muito mais, não importa se está mal cheiroso. Tem gente que está olhando, tem gente que tem situação aqui nessa noite, neste lugar, porque eu não estou pregando para a parede, eu não estou pregando para a poltrona, eu não estou pregando para o carpete, eu estou pregando para pessoas. E se você está ouvindo esta voz, é porque o Senhor te trouxe aqui nessa noite para dizer para você, pode estar fedendo, pode estar cheirando mal, mas se tu creres, você vai ver a glória de Deus. Só quem crê joga a mão para cima, só quem crê adora, só quem crê glorifica o nome de Jesus aqui nessa noite. Dê uma salva de palmas para Jesus aí, gente. Eu aprendi uma coisa, pastor Rogério, no seminário de teologia, né? Seminário bíblico, que uma ordem dos discípulos, uma ordem dos escritores bíblicos, uma ordem dos poetas da Bíblia, pode até ser questionada, mas uma ordem de Jesus não deve ser questionada, e sim obedecida. Eu estava dizendo para o presbítero Fernando aqui no início do culto, eu disse para ele, eu aprendi a semear, porque quanto mais eu dou, mais o Senhor me devolve, porque existe uma lei, existe uma ordem. Jesus disse assim, ó, dai. Ele não disse retei. O que ele disse? Dai. Ah, eu não tenho o que dar,
eu não estou ganhando o suficiente, eu não tenho. Procure um meio, arrume um negócio aí e se entregue. Eu contei aqui uma vez que numa certa ocasião, numa igreja, na hora da oferta, e olha, que irmãos alegres para ofertar. Eu observo muito como você vem ofertar a Deus, porque a Bíblia diz que Deus ama aquele que dá com, a Bíblia diz que Deus ama aquele que dá com alegria. Eu quero que Deus me ame, eu quero agradar a Deus, então eu vou dar com alegria ao Senhor. E certa vez nesta igreja tão alegre, no momento da oferta, vem adorar ao Senhor. E se eu não estou equivocado, meus irmãos, era num culto missionário, pastor Rogério. E as pessoas vinham à frente entregar suas ofertas. Alguns entregavam anéis, outros entregavam relógio, outros davam carro, outros davam lote, outros davam dinheiro. Mas o pessoal estava movido ali por Deus. A Bíblia diz que no Antigo Testamento, aliás no Novo Testamento, na igreja primitiva, não lhes faltava nada, porque o povo dava, era muito dado, muito entregue. E quando o local é de pessoas dadas, entregue, não falta, não há falta para ninguém, mas há fartura. E nesse determinado ponto, nessa igreja, na hora da oferta, o pregador que foi convidado pregou uma mensagem linda, maravilhosa. E no final eles disseram: vamos levantar uma oferta para ajudar a África, vamos levantar uma oferta para ajudar os missionários que estão no campo. E as pessoas vinham à frente, ofertavam e davam. E aí quando todo mundo pensou que havia acabado a oferta e os diáconos iriam recolher ali aquele pano, na verdade era como se fosse um cesto enorme ali na frente. Vem então uma criança de mais ou menos uns 6, 7 ou 8 anos de idade, e esta criança vem à frente, e os diáconos aguardam, como a gente faz aqui, e as crianças vêm ofertar. Eu estou aguardando, mas de repente, para a surpresa daquela igreja, para a surpresa daquele povo, daqueles irmãos que estavam ali na hora da oferta, aquela criança, ela não depositou nada no gasofilácio, ela não depositou nada dentro da cesta, mas ela entrou dentro da cesta. E aí um diácono ficou preocupado, né? Meu Deus, esse menino, hora que falta de respeito, menino, sai daí, sai de dentro da oferta. O que você está fazendo, hein, rapaz? Você está brincando com um negócio sério? Aí o menino levantou e disse: não, eu não estou brincando. Ele disse: então o que você está fazendo aí? Eu não tenho o que ofertar, mas eu estou me ofertando para a obra missionária. Se você não tem o que dar, meu irmão, dê você, se entregue você para a obra de Deus. A obra de Deus precisa de pessoas. Nós estamos aqui há quanto tempo e quantas vezes o pastor tem que perguntar: gente, estamos precisando de alguém para fazer isso, estamos precisando ir na casa de um irmão, estamos precisando fazer visita, quem pode nos ajudar? Ah, eu não tenho dinheiro, eu estou desempregado. Mas se dê, se entregue, porque você sabe o que você está fazendo com isso? Você está dizendo, como Jesus quer ouvir: eu não tenho, mas eu estou acreditando que o Senhor vai abrir porta, Ele vai fazer e vai realizar um milagre para a glória do nome do Senhor. Quantos dizem amém? O morto Lázaro, eu vou acabar por causa do horário, eu disse que ia acabar mais cedo, né? O morto Lázaro não tinha opção a não ser ficar morto. Estava morto. Até a irmã dele disse: cheira mal, fede. Jesus dá uma segunda ordem. A primeira ordem foi o quê? Tirai a pedra. Remove the stone. Tire a pedra. A segunda ordem de Jesus, ela vem no verso 43. Jesus dá uma ordem agora. Primeiro, Ele dá uma ordem para os que estão do lado de fora. Agora Ele dá uma ordem para quem está lá dentro. Ele diz assim: vem para fora. Há muitos anos atrás, e olha que eu não sou tão velho assim, mas também não sou tão novo, mas há muitos anos atrás eu ouvi um pastor pregar e ele dizia: sabe por que Jesus disse: Lázaro, vem para fora?
Porque naquele sepulcro não estava só Lázaro. Se Jesus não chama Lázaro pelo nome, eu imagino o tanto de defunto que ia sair daquele lugar. Sabe o que Deus está dizendo? Eu tenho poder, eu sou o único que tenho o poder de chamar o teu problema pelo nome. Você está preocupado com esse negócio que te perturba? Eu estou chamando pelo nome. Vem para fora e viva novamente. Jesus estava tão certo, preste atenção. Ai, Jesus. Quando eu li isso essa semana, eu fiquei encabulado. Eu fiquei estupefato. Jesus estava tão certo. Gente, preste atenção. E eu vou encerrar aqui por causa do horário. Preste atenção nisso. Você sabe por que nós vivemos sofrendo muito? Você sabe por que às vezes alguém vive sofrendo e padecendo muito? É porque não conhece o poder de Deus. É porque não conhece o Deus que serve. Outro dia estava acontecendo uma determinada situação lá em casa, não conosco, mas com alguém exterior, que a minha esposa chegou e falou: precisamos fazer alguma coisa, precisamos resolver. Minha esposa chegou eufórica, assim, sabe, desesperada. Eu falei: deixa eu ir dormir, porque eu vou levantar de madrugada e vou voltar a dormir. E quando eu acordar, aquele que tem poder para fazer o impossível acontecer, ele vai pelejar essa peleja, porque Jesus disse, Deus disse, a palavra de Deus: nesta peleja não tereis que pelejar vós, porque o Senhor é quem pelejará por vós. Tem pessoas aqui nesta noite que Deus está entrando nesta peleja, nesta causa, nessa situação. Eu vejo portas abertas, eu vejo situações sendo mudadas, eu vejo cura na tua vida, eu vejo libertação na tua família, eu vejo mudança dentro da tua casa, porque o Senhor está realizando o milagre. Jesus estava tão certo, diácono Jefferson, e nós precisamos ter isso conosco. Irmã Ludmila, Ludmila, né? Sumiu o nome aqui, depois eu lembro. Lidiane e Ludiane, isso. Jesus estava tão certo, irmã Lidiane, de que Lázaro iria ressuscitar, porque Jesus sabia do que estava escrito. Pastor Rogério, tem gente aqui, tem gente do nosso meio, tem gente cristão, crente, que sofre, desculpe uma expressão bem mineira, sofre de bobeira, está sofrendo de bobeira. Por quê, pastor? Porque não sabe o que está escrito. Ai, Deus vai me dar uma bênção, Deus vai abrir uma porta, Deus vai, mas eu não creio que Deus vai. Você sabe por que eu vivo tão tranquilo? E não importa o que acontecer, pode chover canivete. Porque a Bíblia, a palavra de Deus diz: guarda isso no seu coração, para você deixar de ser pequeno espiritual, deixar de ser menino espiritual, deixar de tomar leitinho espiritual para começar agora a comer mocotó espiritual. A Bíblia nunca vai dizer que Deus vai, mas a Bíblia diz que Deus já me abençoou com todas as sortes de bênção nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Pode levantar o que levantar, Deus já te abençoou. Isso merece um glória a Deus, isso merece um aleluia, isso merece uma salva de palma bem forte para Jesus, porque Ele já te abençoou, meu irmão. Então não vai, Ele já te abençoou. Olha para você. Meu pastor dizia assim: rapaz, você está abençoado e não sabe. Você lembra quando você chegou aqui? Eu disse: como, pastor? Como é que eu cheguei aqui? A sua mala era uma trouxa, e o cadeado da mala era um nó. Olha como você está agora.
Você está abençoado, meu irmão. Por isso glorifica a Deus, querido. Glorifica a Deus, minha irmã, porque Deus já te abençoou. Só os abençoados nesta noite, levanta a voz e dá glória para Jesus aí, abençoado de Deus. Jesus tinha tanta convicção que o morto iria levantar, que ele não hesita. Por quê, pastor? Você está com a Bíblia aberta aí, gente? Evangelho de João. Olha a convicção de Jesus. Jesus era um cabra, meu Deus do céu. Oh, Jesus, eu te amo, Jesus. A gente não entende. A minha mente é pequena, mas o Senhor é forte demais. O Senhor é lindo demais, o Senhor é grande demais. João capítulo de número 5, Evangelho de João, verso 25. Olha o que a Bíblia diz. Em verdade vos digo que vem a hora, e agora é, em que os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus, e os que ouvirem, aleluia, olha Lázaro entrando nessa bênção aí, e os que ouvirem a voz do Filho de Deus, o que vai acontecer com eles? Diga bem forte. O que vai acontecer com eles? Diga bem forte. Eles viverão. Então não tinha para a morte, não tinha para a pedra, não tinha para o defunto, não tinha para Marta. Ele teria que ressuscitar, porque o morto ouviu a voz de Jesus. Eu vou profetizar na tua vida hoje. Você quer ouvir a palavra de Deus? Você recebe essa profecia? Fica de pé comigo nessa noite. Eu vou profetizar sobre a sua vida agora. Recebe esta palavra. Eu vou profetizar na tua vida, meu irmão, que aquilo que estava morto não está mais. Eu profetizo na autoridade do sangue de Jesus, escondido atrás da cruz de Jesus, coberto pelo sangue de Jesus, que aquele que ouvir a voz do Espírito, que aquele que ouvir a palavra de Deus, ele vai ressuscitar. Olha, vai começar a ressuscitar sonho na sua vida, vai começar a ressuscitar coisas na tua vida, coisas que estavam enterradas vão vir para frente, coisas que estavam mortas vai começar a viver, coisas que estavam encalhadas vai começar a andar, porque eu profetizo sobre você que o Senhor vai ressuscitar para a glória do nome do Senhor. Eu quero convidar o grupo de louvor para vir aqui à frente. Nós vamos cantar To Worship You I Live. Cante.